Podemos sentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tá bom. Antes de tudo, vou me apresentar. Eu acho que eu conheço todos, mas alguns não tanto. Meu nome é Bruno, eu tenho 25 anos, sou membro consagrado da comunidade e estou há 28 dias do meu casamento e um pouco daquilo que Deus fez na minha vida me trouxe até aqui, né? E a palavra que me foi dada hoje para pregar para vocês é justamente a palavra que me trouxe até aqui, né? Realmente não existe coincidência, é só providência, né? E essa palavra, ela é uma palavra que caminha comigo desde a minha conversão. Ela é uma palavra que esteve presente no meu primeiro encontro com Jesus. É uma palavra que caminhou comigo durante toda essa minha estrada com Jesus, nos últimos 9 anos. E que hoje o Senhor pede para que eu venha falar a vocês através dela, né? Como eu costumo dizer, eu não estou aqui por saber mais ou por qualquer coisa, né? Por pura misericórdia de Deus. E eu venho partilhar essa palavra com vocês. Então eu convido a todos vocês a abrirem em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Amém? Misericórdia. Amém. Agora amém. Mas tem misericórdia também, não tem problema não. Parábola do filho pródigo. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolericou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua.
e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E nessa palavra, muitas vezes nós nos vemos, né? Em dados momentos, como o filho pródigo, que pediu a parte que lhe cabia da herança, foi embora de casa, gastou tudo da forma mais errada possível, e depois volta, pede perdão ao pai. Muitas vezes nós somos esse filho, que traímos Deus, que viramos as costas para Deus, um Deus que nos ama, um Deus que é capaz de nos abraçar, mesmo depois de nós termos desejado a morte dele. Porque um filho pedir a herança do pai é ele antecipar a morte, porque a herança só se recebe quando a pessoa morre. Quando aquele filho diz ao seu pai: dá-me a parte da herança que me cabe, ele está dizendo ao pai que para ele, naquele momento, o pai está morto. Aqueles que são pais aqui, imaginem vocês ouvindo isso dos seus filhos. O seu filho chegar um dia para você e dizer que o que ele quer da sua parte é só a parte que lhe cabe da herança, porque ele quer viver a vida dele, que a sua vida já não interessa mais para ele. E então esse filho vai embora. E imagina que depois de muito tempo, esse filho volta. Será que os pais que estão aqui teriam a mesma reação que o pai do filho pródigo teve? Será que com o filho ainda no caminho, você sairia do seu lugar e iria ao encontro dele com compaixão, o abraçaria e o beijaria, sem recriminar, sem apontar, sem jogar na cara dele que ele errou, que ele pediu a herança, ou que ele não é digno? E a resposta é que humanamente ninguém conseguiria ter essa reação, porque esse filho pródigo que Jesus diz nessa parábola é o próprio Deus. É esse Deus que tem um amor incondicional por cada um de nós, um Deus que te ama independente dos seus erros, independente de quantas vezes você cai no pecado, quantas vezes você diz: eu vou ser mais de Deus, eu vou buscar mais a igreja, e tantas outras vezes você volta atrás, você pede a sua parte da herança, você vai viver a sua vida porque você não tem tempo, porque talvez o trabalho, os filhos, as responsabilidades são mais importantes do que Deus. Então você pega a sua parte da herança, então você vai viver a sua vida, você vai cuidar daquilo que sim tem importância, mas não mais do que Deus. E aí nós vamos e nós percebemos que longe de Deus só há perdição. Por mais bonito que pareça a liberdade, aquele filho queria liberdade, ele queria poder ir para longe e viver essa liberdade de não depender mais do pai, de não precisar mais dar satisfações. Só que o que ele não contava é com a penúria. O que ele não contava é que ele não poderia nem comer a lavagem dos porcos, porque quando nós buscamos os nossos interesses, nós só olhamos o lado bom, não é verdade? A gente só pensando na nossa vontade, a gente só olha o que aquilo vai ser bom. Então pensa, se eu não for mais para a igreja, quanto tempo a mais eu vou ter, né, no meu dia? Olha, missa, a missa demora 1 hora, para eu ir para a missa mais uns 15, para eu voltar mais 15, 1h30. Se eu colocar no mês tem 4 missas, se eu colocar no ano, e aí você vai multiplicando. Olha quanto tempo vocês ganhariam da vida de vocês se vocês não fossem para a missa. Entretanto, o que não se conta é que sem a graça de Deus nós não somos nada. E o ponto não está na 1h30, mas está na presença de Deus na nossa vida. Aquele filho, o que ele precisava de verdade não era o anel, não era o novilho, mas era o abraço do pai. Foi o abraço daquele pai que mudou a vida desse jovem.
Foi quando o pai o recebeu e com a misericórdia dele o abraçou, que a vida desse jovem foi transformada. Porque ele mesmo já não se via digno. Ele mesmo já não se achava digno de receber aquele abraço. E a resposta daquele pai para ele não foi o julgamento. Aquele pai não aceitou tê-lo como empregado, que era o que aquele filho queria. Mas aquele pai o aceitou com um abraço. Um abraço misericordioso. Um abraço de quem ama. Hoje o Senhor tem esse abraço para cada um de nós aqui. Cada um aqui sabe como chegou aqui nessa noite. Cada um aqui sabe o que foi que o trouxe aqui. Com a sua história, com a sua vida. Uns jovens, outros casados. E quantas vezes nós nos afastamos? Quantas vezes nós buscamos aquilo que nós achamos o correto e nós nos afastamos de Deus? Nós pedimos a nossa parte da herança e vamos lá viver a nossa vida. E como Deus é insistente com a gente. Como Deus não desiste da gente. Na maior tribulação, quando a cruz está pesada, é ali que o Senhor vem tocar a nossa vida. É ali que o Senhor vem transformar a nossa história. Essa palavra ela vem me perseguir, porque muitas vezes eu sou aquele que busca só a parte boa. E quando a coisa aperta, é mais fácil ir para distante de Deus. Não porque Deus nos aponta, mas porque a nossa consciência mesmo nos condena. A nossa consciência diz: quando nós nos afastamos de Deus, não precisa vir alguém nos cobrar. Olha, você precisa voltar para Deus, viu? Nós mesmos sabemos como é difícil a sede de Deus, a fome de Deus, a fome da misericórdia de Deus. Muitas pessoas, elas me conhecem, a gente aqui na comunidade, a gente brinca, a gente conversa, e eu sempre sou muito brincalhão, muito assim, desinibido, né? E em meio a tudo isso, muitas vezes as pessoas não sabem como era a minha vida antes, né? E não era tão alegre assim. Essa alegria que eu busco e vivo naturalmente é porque um dia eu recebi esse abraço. Essa palavra aconteceu na minha vida, na minha história, né? Quando eu nasci, eu não nasci num lar católico, cristão. A minha mãe é mãe de santo de Candomblé. O meu pai nasceu numa família católica não praticante, mas nunca viveu nada, né? Fez primeira comunhão e crisma, mas aí se afastou da igreja. E aí meu pai viveu uma experiência parecida com essa história aqui. O meu pai perdeu o pai dele com 17 anos. Meu avô morreu aos 38 anos, 37 para 38 anos, com pneumonia. E meu pai se tornou o homem da casa na cabeça dele com 17 anos, e aquele peso foi muito grande para ele. E aí ele resolveu pedir a parte da herança que cabia a ele. Ele foi embora de casa com 17 anos, deixando a minha avó, meus 3 tios, e foi embora. Meu pai trabalhava desde os 13 anos, ele sempre se virou, sempre trabalhou, e aí ele foi embora. E a minha avó ficou muito triste com isso, né? Só que o que ela não esperava é que 6 meses depois ele ia voltar com uma menina que ela nem conhecia, e aquela menina estava grávida. Meu pai com 17 para 18 anos já, e aquela menina também com 18 anos, sem estrutura nenhuma ela, né? Pais separados, ela foi abandonada pela mãe, então viveu toda uma realidade de sofrimento na infância dela. E aí, a partir daquela experiência, a minha mãe saiu de casa, o meu pai saiu de casa, eles se encontraram, e aí assim que foi o plano de Deus para que eu estivesse aqui. A minha avó vem sempre dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, porque diante de tudo que veio acontecer depois disso, o Senhor tinha um plano tremendo na minha vida e na vida da minha família. Logo
depois que meus pais se casaram, e minha mãe casou grávida, já estava de 6 meses, eles foram morar juntos, né? Mas era muito difícil, não tinha estrutura familiar, não tinha estrutura emocional, não tinha nada, né? Aí era muita briga, até que um dia minha avó foi visitar o meu pai e minha mãe, e ela chegou em casa, estava minha mãe com o ferro de passar na mão, e meu pai com uma barra de ferro na outra, e os dois se batendo. Aí minha mãe me pegou no berço, minha avó me pegou no berço, eu tinha 1 ano, e ela falou: enquanto vocês não se tratarem como gente, o Bruno não vai ficar com vocês. E ela me levou embora. Deu alguns dias, meu pai chegou em casa, no trabalho, olhou no guarda-roupa, não tinha nada, olhou a casa vazia e minha mãe tinha ido embora. Meu pai procurou ela, ficou uns 2 dias fora de casa, e aí depois disso ele voltou para casa da minha avó. E aí ele chegou lá e falou que a minha mãe tinha ido embora, ele não sabia para onde. Ele foi atrás dela, alguns familiares falaram que ela tinha ido para o Ceará, onde morava meu avô. E aí meu pai não sabia o que fazer. E aí foi assim que eu fui morar com a minha avó, fui criado pela minha avó, né? Desses meus 25 anos de idade, 24 anos morando com ela. E nessa experiência de Deus, que eu nem sabia que já era uma experiência de Deus, eu já descobri que o Senhor tinha um plano gigante na minha vida. Porque Isaías fala: acaso pode uma mãe esquecer do filho, ainda que ela se esquecesse? Todavia eu não me esquecerei de ti. Eu nem conhecia Isaías, a palavra de Deus, nada. Mas ali o Senhor já tinha algo escrito, mas eu ainda não sabia. E a minha infância seguiu. Eu fui criado com muito amor, muito amor. Eu seria injusto aqui se eu me colocasse aqui como uma vítima, porque o amor que eu recebi da minha avó, dos meus tios, do meu pai, foi um amor tão grande que me manteve e me fez sim crescer uma criança feliz. Ainda que eu ainda não conhecesse Jesus, né? Que é a grande e verdadeira felicidade, ainda assim o Senhor já cuidava de mim nessas pequenas coisas. Só que humanamente sempre faltava alguma coisa, né? Eu não falava porque eu sentia que aquilo feria minha avó, feria ela o fato dela tentar de alguma forma me levar para ver minha mãe, porque quando eu tinha uns 5 anos ela descobriu que minha mãe tinha voltado para São Paulo. O meu pai proibiu minha avó de ir atrás da minha mãe, porque não era justo, porque ela tinha fugido, etc. E minha avó me pegou na noite escondido e me levou de madrugada para ver minha mãe. E eu me lembro disso, é uma das memórias mais antigas que eu tenho, que eu cheguei na casa da minha mãe e minha mãe estava com conjuntivite, né? E aí quando eu vi a minha mãe naquele momento, ela veio, ela não podia ficar perto de mim, e aí ela falou: não, eu não posso ficar perto de você, eu estou com conjuntivite. E aí minha avó me levou embora de volta, né? E ela me falou: o que eu puder fazer na minha vida para que você tenha um relacionamento com a sua mãe, eu vou fazer. E ela realmente tentou, né? Mas por várias vezes a minha mãe aparecia, uma vez no ano, aparecia no meu aniversário e sumia de novo, e ficava 1 ano, 2 sem aparecer. E aí fazia uma ligação. E criança, né? Ela fica cheia de esperança. Então quando minha mãe falava que ia voltar, que aquilo tudo tinha passado e agora ele ia ser presente, eu me enchia de esperança. Eu achava que dessa vez ia ser diferente, mas não era. E aí de novo ela sumia, e de novo ficava 1 ano, 2 anos sem saber, né? Na minha formatura do pré, quando eu tinha 6 anos, foi gravado o vídeo, e minha mãe foi naquela formatura, e eu tava bobo. Você via assim no vídeo a minha alegria, sabe? Tipo, tinha aquelas dancinhas, né, de criança. Eu dançava, mas eu nem olhava. A câmera tava lá, tava todo mundo lá, eu tava aqui. Minha mãe ali, eu hipnotizado, assim, sorrindo. Porque a minha alegria era muito grande, a minha mãe estava ali, né? Só que
não permaneceu. E de novo, 2, 3 anos sem ver. E aí chegou a minha adolescência. E aí na adolescência é a hora que a gente quer tomar rumo na nossa vida, né? E aí, como na fase quando eu fui e me tornei adolescente, a minha mãe não era presente, eu tomei uma decisão na minha vida e tomei pra mim uma frase que era a regra da minha vida: eu não sinto falta daquilo que eu não tive. Então sempre que alguém me perguntava: ah, mas você sente falta da sua mãe? Não, eu não sinto falta do que eu não tive. Nossa, e como que era a sua vida com a sua mãe? Eu falava: minha mãe é minha avó. Eu tinha pra mim que a minha mãe tinha morrido, porque todas as vezes que eu dei uma chance pra ela dela ser a minha mãe, ela falhou. E assim foi a minha infância, minha adolescência. E aí, lógico, chegando à adolescência, vem as meninas. E aí, você começa a buscar preencher as carências afetivas através dos relacionamentos. E aí eu ficava com uma, ficava com outra, ficava com outra, e outra, e outra, e outra. E fiquei com muitas meninas. Só que aquilo não preenchia. Era uma coisa de uma noite, depois eu ia embora, ia pra balada, ficava com várias. Mas nada daquilo tirava o vazio que tinha dentro de mim, né? Nada daquilo fazia com que aquelas meninas preenchessem o espaço que eu não tive da minha mãe. E assim a minha vida seguiu. Aconteceram várias coisas, e aí quando eu estava com 16 anos, comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar numa empresa grande. A minha vida começou a se acertar, né? Saí da Zona Leste de São Paulo, meus amigos todos da periferia, como eu era, e ter uma chance de trabalhar numa empresa grande, né? Depois de tudo que eu vivi, para mim era causa de orgulho, né? E eu era muito prepotente, assim, nesse sentido. Eu escondia todas essas mágoas atrás de uma cara de quem era o cara mais feliz do mundo. Na escola, eu organizava as festas, era do time de futebol. Então, quem olhava a minha vida achava que eu era o cara mais feliz do mundo. E eu, por trás de tudo aquilo, na verdade, era um cara muito solitário. Não por conta da minha família, que sempre foi muito presente, mas solitário por aquilo que faltava, né? E aí um dia, eu estava no meu trabalho, e aí, lá no meu trabalho, eu comecei como jovem aprendiz, né? E tinha uma turma de jovens aprendizes. E aí um dia a gente estava lá e uma amiga desse trabalho virou e falou: ah, hoje é aniversário da minha mãe. Eu falei: nossa, parabéns, tal, não sei o quê. Ela falou: então, aí vai ter um bolo lá em casa, a gente vai. Vou eu e uma outra amiga que também era lá do trabalho. Aí eu falei: ah, que ótimo, então vamos, né? Mas, tipo, sempre cara de pau, brincando, tipo, eu nem conhecia a menina. Não, conhecia, mas não conhecia a família, né? Mas aí eu falei brincando, ela falou: ah, então tá bom. E ela pegou e ligou pro pai dela e falou: ah, pai, tô levando um amigo aqui do trabalho pra ir também. Aí o pai dela falou: ah, tá bom, pode vir. E aí peguei, um lugar longe pra caramba, tal. Cheguei nesse lugar. Aí quando eu cheguei lá, eu li assim: Comunidade Católica Sagrada Família. Eu falei: nossa, mas essa aqui é a casa dela? Que estranho, né? Beleza. Aí entrei, aí abraço e não sei o quê. E aí o pessoal, a paz. Eu falei: nossa, o negócio é tipo reggae, assim, né? Paz e amor e tal. Pessoal, gente boa. Não, legal. Aí começou e tal, ah, vamos rezar pela aniversariante, né? A Rosana, a esposa do Ítalo. E aí todo mundo começa a ir xericando, eu falei: que isso, gente? Mas não era católico? E aquilo tudo aconteceu, uma doideira toda, aí os moleques pegaram, vamos pra quadra. Aí eu levantei a calça social até o joelho, fui jogar bola descalço. E aí beleza, fui embora. E eu não fazia ideia que naquele momento eu estava começando a maior mudança da minha vida. Naquele dia, naquela brincadeira, naquele convite, Deus estava mudando a minha história. E eu nem fazia ideia. Eu fui embora, terminou longe pra caramba. O negócio era no Anchieta, eu moro lá em Itaquera. Na época tinha que ir até o Santa Cruz, pegar o ônibus, 2 horas da minha casa. Não, legal, parabéns, Deus abençoe sua mãe, mas é isso aí. Aí passou, aí era o final de ano, isso era dezembro, né? Aí virou o ano. Aí em janeiro vem de novo essa menina
né? As duas, né? A Regina e a Laís. Então, vai ter futebol lá na comunidade. Você não quer ir jogar bola lá, tal? Tem um monte de gente que joga bola, os meninos. Aí coloquei, né? O mesmo, cara, 2 horas de ônibus para jogar bola, tem quadra perto de casa, né? Não tô precisando assim, né? Para jogar bola. Aí começaram. Não, mas vai ser legal, e vamos e tal. Então vamos, que horas lá? 5 horas o jogo. Ainda bem que eu não fui de chuteira, já pronto, né? Ainda bem que eu levei na bolsa. Porque eu cheguei lá pronto para jogar bola, já estava procurando a quadra. Aí quando eu cheguei não tinha ninguém na quadra, eu vi que tinha quadra, já tinha visto da outra vez, mas não tinha ninguém na quadra. Aí eu olhei o pessoal entrando pro grupo de oração, falei, uma emboscada, né? Vim até aqui para jogar bola e cadê a bola? Não, o futebol é depois. Primeiro tem o grupo, né? Aí desci lá pro CAD, que era o grupo de jovens. Chega lá, tinha uns 5, 6 jovens. E o Mauro, o violão dele, né? Cantando O Céu Se Abre. Ele cantava todo sábado na música. E aí eu lembro que depois do grupo, aí ele veio falar comigo, intrometido pra caramba, nem conheci o cara. Não, como é que é? E a sua família? Eu te conheço. Não sei o que, tal, você já tem aquele sorriso do tamanho aqui, né? Você dá a volta. E aí tal, aí já puxou a cadeira, puxou uma pra mim, eu falei, mas que é? Entrevista? E aí tal, não sei o que, não, tal. De onde você veio? Nossa, Taquera, longe, né? Não sei o que. E aí conversamos um pouco e foi embora. Acabou. Semana seguinte, nossa, vai ter futebol lá de novo. Eu falei, não, de novo? Não, vamos, não sei o que, tal. E na época, um amigo meu já vindo comigo também, que também chamava Bruno, né? E aí na época ele gostou, não sei o que, tal, e ele queria voltar. Tava todo empolgado, não, vamos. Eu falei, não, que vamos, Bruno, você tá louco. O negócio é 2 horas daqui. Não, vamos comigo, eu tô querendo ir, não sei o que. E pra ele, assim, ele não era de igreja também, mas ele tinha primeira comunhão, não tinha nada, né? Às vezes que eu tinha ido é porque era casamento ou batismo de alguém, porque eu não... E ele já, aí, não, vamos. Eu falei, cara, eu vou ficar 2 horas no ônibus sozinho, pelo menos se for eu vou conversando. Eu falei, justo, né? Eu vou pra ficar conversando 4 horas no ônibus. Beleza. E aí fui de novo, voltei na semana seguinte. Terminou o grupo, aí veio de novo o Mauro. E aí, como é que você tá? Como é que foi a semana? Eu falei, tá achando que é meu amigo, né? Como é que foi a semana? Não, foi boa, passou bem e tal. E aí, beleza. Só que algo naquela acolhida, no olhar das pessoas me marcou, sabe? Das pessoas me olharem no olho sem me conhecer e me amarem de uma forma que eu nunca tinha sentido. Aí eu falei, cara, isso aqui é coisa de louco, né? Esse pessoal aqui. Beleza. Nem teve jogo esse dia. Aí foi mais emboscada ainda, nem futebol teve depois. E aí eu fui embora e aí naquele dia eu voltei. E aí o Mauro, na conversa que a gente tinha tido, ele tinha comentado sobre o Padre Pio. Porque ele comentou era alguma coisa em relação ao milagre, se eu acreditava em milagre. Eu falei, duvidar eu não duvido, né? Mas acreditar também é... Aí ele falou, não, tem um santo, que tem uma vida bem extraordinária, assim, chamado Padre Pio. Eu falei, beleza. E aí eu voltei pensando, tal, não sei o que, na outra semana eu fui, né? Porque eu cheguei e tava com o livro, né? Ele falou, tem um livro aqui pra você e tal, não sei o que, pra você dar uma lida. Aí peguei o livro, comecei a ler. E eu gostava de ler. Comecei a ler aquilo, fiquei em choque. Eu falei, o que é isso? O cara está em 2 lugares ao mesmo tempo, o cara cura todo mundo. E aí, através da vida de Padre Pio, aquilo me instigou, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito prática. Então, para mim, precisava fazer sentido. Se não fazia sentido, não tinha porquê. Só que aquele cara, de algum jeito, com a vida dele, me fez ver a vida de uma outra forma. Será que existem coisas que eu ainda não conheci na minha vida? Será que existe um Deus de verdade? Porque tem acontecido isso na vida dele. E aí eu continuei vindo para a comunidade. Continuei vindo, gostei de Padre Pio, depois veio Dom Bosco, outro livro, li também. Gostei pra caramba, aí pirei nos santos. Eu falei, nossa, esses santos são sensacionais, me dá mais um. Só que era uma caminhada assim, eu gostava, né? A acolhida era algo que me marcou muito. Mas ainda Jesus era alguém que os outros me contavam.
Não, tá bom, o Padre Pio é caramba, sensacional, mas quem é esse Jesus que fazia aquilo em Padre Pio? Quem é esse Jesus que mudava a vida das pessoas que eu estava vendo? Isso levou mais tempo do que eu imaginava. Eu fiquei 1 ano caminhando no escuro. Gostava muito do grupo, aprendi muito, aprendi a rezar. Eu só sabia o Pai Nosso porque eu jogava bola, né? Então, Pai Nosso, que está no céu, sai por casa dele. É isso que eu sabia. Essa era a minha vida de oração. E aí precisava, Deus todo, da oração. Só que aí eu comecei Ave Maria, terço, tudo isso. E aí, através dessa experiência, durante esse ano, eu fui me aprofundando. Mas eu ainda me perguntava, tá bom, mas é isso então? É tipo uma faculdade. Aí eu fico aqui, vou aprendendo, e aí depois de tanto conhecimento eu me torno um cristão. Eu sei pra caramba da igreja, da Bíblia, aprendi a história dos papas, blá blá blá, então eu sou um cristão. Mas o que me instigava aqui na Bíblia, me instigava o que Paulo viveu. Porque aquele homem ele teve uma experiência com Jesus, mesmo Jesus já tendo morrido. Quando eu olhava os discípulos, eu falava, mas os discípulos viram. Paulo não viu em carne, ele já viu Jesus ressuscitado. Então aquilo me instigava, porque eu falei, Paulo é como eu, porque Paulo não viu, mas Paulo teve uma experiência. E aí seguiu minha vida, toca o barco e tal, aí teve evento, não sei o que, vamos, tá no tudo. E aí teve um evento em Campinas, um retiro, e aí nesse retiro eu fui e tal, super animado, vai ter show, Ministério da Pantocrato, né? Não sabia nem o que era Pantocrato. Aí tipo, no ministério tinha o Newton Júnior, sabia que era o Newton Júnior. E Ministério da Adoração e Vida, não fazia ideia de que era o Ministério da Adoração e Vida. E aí beleza, chegou lá, tal, foi tudo muito legal, muito bacana. E aí teve um momento que eu tava lá, e aí beleza. Tá lá o momento e tal, aí partilhando umas coisas que estavam acontecendo, partilhando com a Regina. E aí ela foi falar com o pai dela no momento lá e eu saí. Na hora que eu saí, cheguei no meio do pessoal lá, apagaram todas as luzes. E eu falei, vixe, blackout. Ainda não estava nessa crise que está hoje, mas água, luz, tem nada em São Paulo. Mas naquela época não, então eu falei, caramba. Aí apagaram todas as luzes, eu parei. E aí começou um som de teclado, assim, no fundo. E aí começou a música. Aquela música, ela foi através dela que eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Quem é o autor dessa música se chama Valmir Alencar. E a inspiração que o Valmir Alencar teve para essa música está em Lucas 15:11, a parábola do filho pródigo. Quando aquela música começou, eu fechei meu olho. Ele pediu, né? Ele falou, fecha o seu olho. Eu fechei. E aí quando a música começou, eu entendi a palavra de Isaías, que ainda que a sua mãe se esquecesse de ti, eu jamais me esqueceria. E naquele momento eu entendi de verdade. Naquele momento eu vi que aquele Deus era real, de que aquelas pessoas não eram malucas. Eu entendi o que Paulo viveu. Eu entendi o que motivou Padre Pio a sofrer tanto e não desistir. Aquela música, ela entrou no meu coração e ela me cortou. Eu comecei a chorar no começo, chegou no final, quase desmaiei de tanto chorar, porque eu não aguentava. Aquilo foi de certa forma tocando meu coração. Num certo momento da música, ele diz assim: nas tardes encontrou saudade em meu lugar. E aí eu pensei quantas vezes o Senhor cuidou de mim sem eu nem saber que Ele existia. Quantas vezes o Senhor me guardou porque Ele tinha um plano na minha vida e eu nem sabia. Porque o Senhor me fez numa família em que eu jamais saberia o que é ter pai e mãe. Eu não sei o que é acordar no fim de semana e ir para a cama dos meus pais. Eu não sei o que é poder no dia das mães entregar uma carta, uma rosa, um presente para minha mãe. Eu não sei o que é isso e talvez não, e nunca vou saber. Só que o que o Senhor queria na minha vida era algo muito maior do que isso. O Senhor queria que Ele fosse o tudo da minha vida. O Senhor queria que eu mudasse a minha vida porque Ele tinha um plano nela.
E não era só nela, porque depois disso Ele me enviaria para que outros também recebessem esse abraço. E cada pessoa nesse caminho, desses 9 anos, que recebeu esse abraço através da minha vida, eu olho para Jesus e vejo que valeu a pena o sofrimento. Eu vejo que valeu a pena toda a dor que eu vivi antes. Cada dia, cada vez que eu chorei, tudo valeu a pena porque o Senhor tinha um plano maior. E quando essa música tocou, eu me lembro que eu vi Jesus na minha frente. E Ele me olhava nos olhos. E Ele só sorria. Ele não falava nada. Ele não se aproximava. E Ele sorria. E quando a música terminou, eu não conhecia a música. E eu nem conhecia a parábola também. E no final da música Ele diz: e ao me beijar, me acolheu no abraço de pai. E junto com a música Ele veio e me abraçou. Naquele momento eu tive a certeza de que eu nunca mais ia deixar isso na minha vida. Muita coisa aconteceu depois. Muita coisa. Eu fui atacado dentro da minha casa. Eu ouvi coisas da minha família que eu não desejo para ninguém. Eu ouvi do meu pai que ele me levaria para uma balada se eu quisesse, porque ele saberia que eu estava aproveitando a minha vida. Mas se eu queria ir para a igreja, era melhor eu ir de ônibus. E eu falei que eu estava indo por ele. E o Senhor tinha um plano tão grande na vida da minha família, eu nem sabia. Porque não fazia sentido eu estar numa comunidade de família se eu estivesse sozinho. Por que o Senhor quer um jovem sem família, numa comunidade do carisma? É ser família e resgatar famílias. Durante muito tempo eu não entendi. Hoje para mim é claro. O Senhor quer sim resgatar a minha família. E durante todos esses 9 anos, sempre que eu preguei, sempre que eu testemunhei, eu sempre dizia que não era fácil caminhar sozinho, porque minha família ainda não está aqui. Eu sempre dizia isso. Só que isso está com os dias contados. Daqui a 28 dias eu não vou mais poder falar isso. Eu não vou poder dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que nessa vida eu não veja meu pai, minha avó, meus tios convertidos, eu vou poder ver a minha família aqui. E aí que a gente vê que vale a pena. Vale a pena tudo. Vale a pena porque Ele é o Senhor da minha vida. Eu te convido a ficar de joelhos diante daquele que mudou a minha vida, diante daquele que me abraçou. Por mais que me fale
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E o Senhor hoje, Ele nos olha nos olhos. Hoje o Senhor te olha nos olhos como Ele me olhou. Hoje o Senhor toca a sua vida. Hoje o Senhor toca a sua vida por perdão. Assim como Ele me pediu. Assim como eu perdoei a minha mãe e disse que a amava 18 anos depois. O Senhor hoje pede para que você se abra ao perdão. Para que você se abra a amar. Para que você volte para os braços dele. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor hoje quer que você se aproxime dele, que você volte para casa, que você volte para ele definitivamente. Se os seus passos estão fracos, fraquejantes, hoje o Senhor te pega, te levanta e te dá forças. Hoje o Senhor tem um propósito para a tua vida. Depende de você. Não interessa quanto tempo de igreja você tem. Não interessa quanto tempo você vem da comunidade. O Senhor quer hoje renovar o seu amor. O Senhor quer hoje nos abraçar. O Senhor quer hoje pegar todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos e unir as dores dele. Porque nas suas chagas fomos curados. E hoje o Senhor vem nos curar também. Eu te convido a olhar para Jesus fixamente neste momento e deixar que Ele fale a sua coração. Quando eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou toda derramada do mar. Quem não me perguntou nem por onde eu andei, os bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em teus olhos, somente me amor. E ao me beijar, me acolher num abraço de paz. Jesus, louvado seja, Senhor, porque nos acolhes com esse abraço, Senhor, nessa noite. Como bem cantou essa música, Senhor. Me decidi,
vir a Ti, Senhor. Por mais que outros falem, apontem meus defeitos, eu me decidi vir a Ti, Senhor. Por mais que eu saiba que nada sou, Senhor, me decidi vir a Ti, Senhor. Como é bom saber, Jesus, que o Senhor nos acolhe assim. Eu e o Bruno nem tínhamos combinado nada dessa palavra, que ainda que a sua mãe te esquecesse. Vocês viram, eu só coloquei porque ela foi palavra dessa semana na liturgia. Mas Deus tudo sabe, e é Ele que te fala, ainda que a tua mãe te esquecesse. Que belo testemunho do Bruno para nós nessa noite, meus irmãos. Deus não se esquece nunca de nós. O que Ele fez na vida do Bruno, Ele faz na sua também, na minha. Obrigado, Jesus, porque hoje o Senhor faz isso também nas nossas vidas. Louvado seja, Jesus, por esse testemunho desse jovem. Louvado seja, Senhor, porque não somos nada como cantamos, mas estamos aqui, Senhor, e o Senhor nos acolhe do jeito que somos, com os defeitos que temos, com os defeitos que nos acusamos, Jesus. O Senhor tem um plano para nós. O Senhor quer restaurar cada um de nós nessa noite, Jesus. Como é bom, Senhor, ser acolhido por Ti aqui, com esse abraço, que é um abraço de Deus, um abraço de misericórdia, Senhor. Para que, sendo acolhido assim, Jesus, nós também possamos acolher os nossos assim, Jesus. Louvado seja, Jesus. Como precisamos sentir-nos amados por Ti, Senhor. Como precisamos. Como paramos nos defeitos, Senhor. Como paramos nas limitações. O compositor dessa música maravilhosa, Jesus, para quem não sabe, é um jovem resgatado de uma vida muito desregrada. Valmir Alencar, como o Bruno colocou, compôs essa música. A composição dele, né? Valmir Alencar, eu nem conheço bem a história dele ao fundo, mas ele era um homossexual. E Deus fez desse jovem alguém entregue, abandonado, uma gota, como ele canta também nessa música, uma gota no oceano de misericórdia. Só quem experimenta esse amor pode servir como esse jovem serve, como o Bruno serve. E nós te louvamos nessa noite, Senhor, por poder experimentarmos também nós esse oceano de misericórdia, Jesus, esse oceano de amor que vem desse altar sobre nós. Nós que tantas vezes, diante da caminhada que temos, Jesus, ficamos com o coração igual do irmão mais velho. Esse daí não vale nada. Eu vi de onde ele veio. Quando você chegou na comunidade, né, Bruno? Qual a tua família? Eu nem família tenho. Qual a tua história? Eu nem história tenho direito. Mas Jesus tinha um plano, e tem um plano. Obrigado, Senhor, por esse plano de amor que nos restaura, que nos levanta do nada. Do nada, Senhor. Não precisamos ter nada para ser teu, Jesus. Só abrir o coração, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, e sermos presenteados com esse testemunho que nos ajuda a abrir a porta, Jesus, e deixar que o Senhor entre nessa noite. Entra, Senhor, e cura-nos, e restaura-nos, Senhor, e faz em nós também uma obra nova, Jesus, para que não paremos nos nossos defeitos, nos nossos limites, mas que nos decidamos, como aquele jovem decidiu, voltar a Ti, Senhor. Nós voltamos a Ti nessa noite. Entra, Senhor, entra em nossa casa e faz essa obra nova, Jesus, nos curando, nos libertando, nos levantando, nos fazendo alegres, nos fazendo canais da Tua graça, Senhor, para quem mais precisa. Louvado sejas, Jesus, nessa noite. Adorado sejas, Jesus. Muito obrigado, Senhor.
aqui, cada pessoa que está aqui agora, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a cura que o Senhor realiza em nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu abraço que nos aquece. Este abraço amoroso, que não nos pergunta por onde foi que nós passamos, que não nos julga, mas o amor de um Deus que é conosco, um Deus que nos escolheu, nos trouxe pela mão até aqui nesta noite. Não é por acaso que você está aqui, meu irmão. Não foi por acaso que naquela noite de 2006
sou contigo, como que a música cantou para você. Nesse momento que você lembrou de dor que você também passou na sua história, Jesus nessa noite te fala: você não estava só. Eu estive contigo lá. E você pode olhar para esse toque de Jesus naquele momento da tua história, te levantando também, te libertando, te lembrando que apesar da dor, apesar da decepção, apesar de você ter achado que estava só, Ele passeou com você lá naquele momento. Jesus te cura agora, meu irmão e minha irmã, dessa lembrança que você teve, dessa história tua de vida, onde você se sentiu só. Quando o Bruno partilhava dessa ausência de mãe, você que também teve ausência de pai, você que também não teve um bom berço, você que também não teve um ninho de amor, Jesus te cura nessa noite e fala: eu sou contigo, eu estou contigo. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Tua mão nos levantando nessa noite, Senhor, e nos lembrando que estás conosco, Senhor.